Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Convido os amados a abrir a Bíblia juntamente conosco na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. A partir do versículo 5. Aleluia, louva a Deus pela vida do nosso presidente em exercício, pastor Antônio José Veiga, nosso segundo vice, pastor Vicente, e já louva a Deus, pastor Veiga, pela oportunidade, tá? Que Deus continue te abençoando. Quando os irmãos encontraram, diga amém. Leamos a palavra do Senhor. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Damasco. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco e traz, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tico, mandei-o até Éfeso. Quando vires, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Amém? Os irmãos podeis assentar. Louva a Deus pelos irmãos que estão na minha retaguarda. Louva a Deus pelos obreiros ali. Louva a Deus pelos irmãos que estão no plenário. Para ouvir, eu estava falando com o Vicente, para estar numa tribuna onde o pastor Neto toda terça-feira ensina, é igualmente Josué suceder a Moisés. Não é fácil, mas contudo que a palavra é de Deus. Queridos irmãos, aqui nós estamos falando sobre um homem este que aparece na Bíblia, no capítulo de número 7 do livro de Atos. Ele aparece no versículo 58 e 59, quando ali Estevão estava sendo apedrejado, diz a Bíblia, que as vestes foi colocada aos pés de um jovem por nome Saulo. E no versículo 60 diz que ele consentia em sua morte. Aleluia. Este é o homem o qual está em foco aqui nesta noite, para nós falar sobre esse homem, nós entender que o impossível para o homem é possível para Deus. Este homem, ele exercia uma função da pior seita que tinha na época de Jesus, que eram os fariseus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas aqui nós deixamos ele no capítulo 7, e nós vamos lá para o capítulo 9 do mesmo livro em pauta de Atos. Aleluia, este homem com a morte de Estevão, ele se achou grande, ele se achou importante, ele achou que podia aniquilar a obra de Deus.
Aleluia! E no capítulo de número 9, nós encontramos que ele foi até os sacerdotes. E ali ele pegou carta para que se encontrasse pessoas da seita do Nazareno, ele pudesse prender, maiatar e levar, aleluia, e até a morte. Mas diz que quando ele empenhou a viagem, acompanhado de muitos cavaleiros com ele, por volta do meio-dia, ele teve um encontro com aquele que um dia também eu encontrei, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a vida dele foi mudada. Aleluia, ele ia para já aproximando de Damasco, com aquele instinto mau, mas o Senhor aparece-lhe no caminho e com voz poderosa diz: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Aleluia, ele como um soldado corajoso, ele disse: quem é, Senhor, que fala comigo? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Agora entra ali na cidade e ali te dirão, aleluia, o que se será feito contigo. Louvado seja Deus. E Paulo foi, com 3 dias ali o Senhor tinha em Damasco, aleluia, um discípulo, por nome Ananias. Esse homem, eu creio que ele era obediente a Deus, ele fazia a vontade de Deus, ele fazia a obra com Deus, Deus falava com ele, e Deus aparece a ele e diz: Ananias, vai à rua direita, e ali entra na casa de Simão o curtidor, porque ali tem um homem orando, aleluia, e ora por ele. Ananias: Senhor, manda o Orion, manda o Jacques, que é mais corajoso que eu. O Senhor disse: não é você, Ananias. Vai até lá e ore por ele. Aleluia. E Ananias, aleluia, encheu-se de coragem, acreditando na voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ananias foi até lá. Aleluia, e chegando lá no capítulo de número 9, aleluia, Ananias começa a questionar com o Senhor, e o Senhor fala: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para quê? Para levar o meu nome, aleluia, para levar o meu nome perante os grandes e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Queridos irmãos, aleluia, aqui está falando de Saulo. E quando nós lemos ali, quem era esse Saulo? Um fariseu, tinha título de romano, mas era um homem que desde o ventre materno Deus tinha um propósito na vida dele. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui agora ele para por aqui. Aí agora quem entra em ação é Pedro e os outros apóstolos, e ele para e ele vai aparecer. Aleluia, ainda em Atos por muitas e muitas vezes. Mas eu não quero entrar porque o tempo não nos é permitido entrar nessa questão. Mas eu quero falar que ele agora, aquele homem que era perseguidor da igreja, ele do Novo Testamento foi o homem mais importante para mim e para você, porque ele deixou 13 cartas escritas para o nosso elevo espiritual. A primeira carta que Paulo, agora não era mais Saulo, Saulo ficou para trás, Saulo era um tirano, agora um Paulo convertido aos pés do Senhor, um Paulo lavado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, agora ele escreve a sua primeira carta a Roma, aos romanos, aleluia, que traz o título também, a carta de Paulo aos Romanos, e eu quero destacar nessa noite, o que um homem convertido, ele pode dizer, está no capítulo de número 8, versículo 1, aleluia, que nenhuma condenação há para aqueles, aleluia, que está em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus.
Agora não era mais Saulo, agora era Paulo. Paulo agora ele tinha convicção que o homem para ter, aleluia, a salvação da alma, o homem para não ser condenado, ele precisa estar em Cristo Jesus, o Senhor Salvador da nossa alma. Bendito é o nome do Senhor. E aqui Paulo deixa aqui, aleluia, o livro de Romanos, uma carta rica, onde ele diz que o Senhor nos amou ainda, nós pecadores. Paulo tinha conhecimento da causa, e nós vamos lá para 1 Coríntios, aleluia, onde Paulo, naquele estádio, que ele ficou sem falar dele, do capítulo 9, aleluia, ao 16, Paulo estava, aleluia, aos pés de Gamaliel, aprendendo da palavra de Deus. Paulo estava em uma perfeita comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós vemos isso, que quando chega na primeira carta, no capítulo de número 11, versículo 23 a seguir, ele disse: o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, porque este é meu corpo. Aí Paulo estava com uma, aleluia, perfeita comunhão já com nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo vai mais adiante escrevendo a segunda carta aos Coríntios, onde ele disse que todas as coisas têm que ser com decência e ordem. Bendito é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Aí Paulo Paulo, irmão, foi uma pessoa tão importante, que quando nós mergulhamos a conhecer a vida de Paulo, Paulo foi um dos portadores dos 9 dons espirituais. Louvado seja Deus. Aqui, se perguntar quem que tem 9 dons espirituais, eu creio que mais nenhum. Aleluia. Mas Paulo foi portador dos 9 dons espirituais, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Esse Lucas aqui que nós falamos dele, aleluia, eu já estudei uma história bíblica que diz que na noite que aquele jovem ético, aleluia, tinha caído da janela e quebrado o pescoço, pastor Jacques, e diz que Lucas olha para Paulo e diz: Paulo, cai fora, que você já apanhou tanto, e com a morte desse jovem, aleluia, você vai apanhar ainda mais. E diz que Paulo desceu, pegou no pescoço de ético, e naquela hora houve um barulho, e o pescoço encanou, e ele levantou. Lucas ainda não era crente, mas quando viu aquilo, ele disse: eu que conheço da medicina, não sou capaz de fazer isso, eu a partir de agora vou servir esse Deus de Paulo. Louvado seja Deus. E ali houve a convenção, aleluia. Agora Paulo sai, aleluia, do 2 Coríntios e vai para o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, e ali Paulo fala sobre os dons espirituais, sobre os frutos da carne e sobre o fruto do Espírito, a obra da carne e os frutos do Espírito, aleluia. E Paulo agora saia dali, aleluia, louvado seja Deus, que o irmão vai me mostrar na hora, aleluia. Ali Paulo sai dali, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, e vai, aleluia, aos Efésios, aleluia, vai escrever uma carta à igreja de Éfeso, aleluia, louvado seja Deus, aonde Paulo, no capítulo de número 5 do livro de Éfeso, ele nos traz algo importante para a minha vida, para a tua vida e para nossas vidas, que ele diz dessa maneira, aleluia: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, aleluia. Aqui é o pedido que Paulo faz para a igreja de Éfeso, que nós temos que ser filhos de Deus, como os amados, aleluia, como nosso Senhor Jesus Cristo era filho de Deus e obedeceu, aleluia. E aqui agora nós Paulo saindo de Efésios, ele escreve uma carta, os Filipenses, a carta a Filipe, aonde ele nos dá aqui, aleluia, dizendo: graça ao meu Deus
por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Agora, aquele homem que começando com uma Saulo, perseguindo a igreja, ele agora tirava tempo para interceder por mim, por você e pela igreja primitiva. Louvado seja Deus. E nós, saindo aqui de Filipenses, nós vamos para o livro de Colossenses. Aleluia, louvado seja Deus. E ali Paulo faz grandes recomendações. E nós, saindo de Colossenses, nós vamos, aleluia, para Tessalonicenses, primeiro, aonde Paulo, no capítulo 5, ele diz: orai sem cessar, porque ele sabia que sem oração não tinha vitória, sem oração não tinha. E ele ainda diz no versículo 18: em tudo dai graça, porque essa é a perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E também nessa carta Paulo fala, aleluia, sobre o estádio daqueles que morrem em Cristo, aleluia, e daqueles que vai fazer parte do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele escreve a segunda carta também, aleluia, aos Tessalonicenses, e saindo de Tessalonicenses ele vai para primeiro a Timóteo, o filho amado da fé de Paulo. Louvado seja Deus. E Paulo aqui em Timóteo, ele nos dá grandes, aleluia, instruções para poder orar para o obreiro, para poder saber que a chamada é de Deus ou é do homem, na primeira carta de Paulo ao Timóteo. E aqui agora nós chegamos na segunda carta, aleluia, de Paulo ao Timóteo. Quando Paulo estava aqui em Roma, sentindo abandonado pelos homens, mas acolhido por Deus, aleluia, querido, não importa que os homens nos desprezem, não importa que os homens, aleluia, não nos elogia, que nos fala isso ou aquilo. O importante mesmo é que Deus nos ama. Aleluia, louvado. Certo historiador contou que havia um senhor com o nome de Zezinho. Zezinho esse todo dia, aleluia, ele era um crente assíduo na igreja. Ele entrava, ajoelhava e dizia: Senhor, eu estou aqui na tua casa, eu estou contigo. Aleluia. Isso, muitos e muitos anos, Zezinho contrai uma doença contagiosa e ele vai para aleluia, confinamento ali, aleluia, ele fica sem poder estar no meio da sociedade, e diz que um dia ele está ali de cabeça baixa, alguém pega no ombro dele e diz: Zezinho, quando você podia, você não estava comigo, mas hoje sou eu que estou contigo aqui, nesse confinamento. Louvado seja Deus. Os homens desprezaram, botaram lá, mas o Senhor não desprezou. Louvado seja Deus. E aqui nós ainda encontramos, aleluia, Paulo, aleluia, esse homem que era salvo, agora Paulo, escrevendo a sua carta a Tito, dizendo: olha, Tito, eu vou te deixar em Creta, para que você coloque obreiros nas congregações, para que você coloque em ordem aquilo que não está em ordem. E nós encontramos também a 13ª carta de Paulo, escrevendo a Filemon, aleluia, dizendo, aleluia, louvado seja Deus, intercedendo pelo escravo fugitivo, aleluia, a Filemon. Louvado seja Deus, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, a história de Paulo, ela é muito linda e ela fala comigo, ela fala com você, que outrora nós também não éramos crentes, outrora nós também, quem sabe, que hoje nós vemos alguém desordenado na rua, nós somos capazes até de criticar, e sem olhar para o retrovisor, que outrora nós também era daquele jeito, aleluia. E Paulo nos traz um grande exemplo de vida para nós, que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus,
Para Deus não há nada. Quando nós estudamos a Bíblia, que nós chegamos lá, naquele homem de Cadar, aquele homem que estava ali, era um temor para todas aquelas povos. Aleluia, aquele homem não dava paz para a família, não dava paz para os vizinhos, não dava paz para o povo daquela cidade, mas quando o Senhor Jesus chegou, aleluia, louvado seja Deus, contra a vontade do demônio, que o demônio procurou revoltar as águas para que Jesus não chegasse, mas Jesus é o Senhor dos todos senhores, e ele chegou ali e libertou aquele varão, louvado seja Deus. Isso nos traz para o nosso coração que para Deus não há nada impossível. Bendito é o nome do Senhor. E agora, meus queridos irmãos, o que eu acho mais lindo dessa história de Paulo, aleluia, louvado seja Deus, que Paulo já velhinho, tuberculoso, sofrendo dos pulmões, cheio de frio, mas entusiasmado a fazer a obra de Deus, a estudar as Escrituras, a ler os livros, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero deixar a conclusão dessa palavra para os irmãos, aleluia, segundo Paulo disse, isto aqui é para mim e é para você. Louvado seja Deus, que está no capítulo 4, aleluia, no versículo de número 7. Aleluia. Talvez você já acha cansado. Eu estou com 24 anos aqui nesse ministério aqui da Assembleia de Deus, CA7 Rio Maria. Cheguei no ano de 2000. 77 anos de idade. Aleluia. Todo dia eu só peço, eu não peço dinheiro, não peço prata. Eu peço a Deus saúde e vigor para eu continuar fazendo a obra dele, porque eu ainda não fiz nada para ele, porque grandes coisas fez ele por mim e pela minha família, eu sou grato a ele. Aleluia! E agora aquele homem agora tuberculoso, sofrendo dos pulmões, cansado, aleluia, ele deixa aqui para mim uma coisa muito importante para você. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia! Queridos irmãos, todos nós temos que ter esse propósito dentro do nosso coração. Sabemos que nós estamos combatendo, mas sabemos que a nossa carreira vai chegar. Está aí os jovens, está aí, olha quantos jovens lá na porta, para assumir a nossa posição de hoje. Aleluia! Mas tudo isso vai ficando para trás. Mas uma coisa tem que chegar à eternidade com nós, é a nossa fé. É ou não é, pastor Jair? Essa fé não pode sair do meu coração e nem pode sair do teu coração. Essa tem que ir conosco para que nós tenhamos aquela mesma alegria de Paulo, cansado, abatido, esperando a morte, já vendo os seus executores ali, os seus agostes. Mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E agora o que me espera? E agora a coisa... Agora, a couraça da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua vinda. E aqui está uma igreja que ama a vinda do Senhor, e eu deixo essa palavra para o nosso coração, já agradecendo ao meu pastor pela oportunidade.